E olha só, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 4. Mateus capítulo 5 e o verso 4. Diz assim a palavra de Jesus, né? Vamos ler juntos, o texto está aí na tela, vamos ler juntos o que o Senhor Jesus disse. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso aqui é uma das bem-aventuranças aqui, chamadas bem-aventuranças do Sermão do Monte, onde Jesus aqui nesse texto, ele faz uma promessa para todo o discípulo que o segue e que está passando, para todo discípulo que está passando por um momento de lutas, de tristeza. Jesus faz uma promessa aqui. O versículo 1 do capítulo 5 diz que Jesus dirige essas palavras para os seus seguidores, para aqueles que entregaram suas vidas a Ele. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então Ele passou a ensiná-los, não só a multidão, mas de um modo muito especial, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, que tinham Jesus como o Senhor de suas vidas. E para essas pessoas, Jesus aqui, ele fala as suas bem-aventuranças. Ele diz assim: abençoados são, né, os pobres de espírito, e ele vai falando, e aqui ele diz assim: bem-aventurados, abençoados, né, felizes. A palavra grega também dá a entender assim: felizes, né, os que choram, porque serão consolados. Jesus faz uma promessa aqui para nós, que muitas vezes atravessamos momentos de sofrimento, momentos de tristeza, momentos de dor. Qual é a promessa que Jesus faz? E por isso que quem está atravessando, que segue Jesus, mas está atravessando um período difícil, ele é bem-aventurado. Por quê? Porque aquele que chora será o quê? Consolado. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa que o Senhor faz para nós aqui. E a pergunta que eu queria fazer nessa noite e conversar com os irmãos a respeito dessa promessa é: como Deus consola os que choram? Porque nós temos uma promessa: aqueles que choram serão consolados. Mas como é que Deus consola os seus filhos que estão muitas vezes atravessando momentos de tristeza, que estão derramando suas lágrimas em meio às situações da vida, estão chorando? Como é que o Senhor, Ele nos fortalece, como é que Ele nos consola nesses momentos em que muitas vezes nós atravessamos? E eu quero destacar aqui três formas, nessa noite, três formas pelas quais Deus nos consola. E você já experimentou o consolo do Senhor em meio às suas lágrimas? Quando você estava atravessando momentos de dor e experimentou ali a consolação do Senhor? E a palavra de Deus nos diz que é assim, e essa é a promessa que Jesus faz. Mas como é que Ele faz isso? A primeira forma: o Senhor nos consola nos permitindo chorar. O Senhor nos consola, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Senhor não diz assim: pô, mas está chorando de novo, meu filho? Já falei que vai consolar e você não para de chorar? É assim que o Senhor faz? Não. O Senhor, a forma como o Senhor nos consola em meio às nossas lágrimas, é que Ele nos ensina na sua palavra, é porque Ele nos permite chorar. A palavra de Deus permite que os filhos de Deus, eles se entristeçam. Deus não exige que nós sejamos felizes o tempo todo, amém, irmãos? Deus não exige que nós estejamos assim saltitantes e felizes e cheio de aplausos e de euforia o tempo todo. Olha o que diz a palavra em Eclesiastes capítulo 3, livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a palavra de Deus
diz assim, no verso 1 e no verso 4. Eclesiastes 3, verso 1 e depois no verso 4. Diz assim a palavra: tudo tem o quê? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso no verso 1. E aí no verso 4, vamos ler juntos agora algo que muitas vezes tem o seu propósito debaixo do céu, o seu momento debaixo do céu. Verso 4, vamos ler juntos? Tempo de... tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tudo tem um tempo, tudo tem o seu momento apropriado debaixo do céu, diz a palavra de Deus. Eu acho curioso que muitas vezes, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Muitas vezes, meus irmãos, a coisa mais apropriada que a gente pode fazer é chorar, dependendo do momento. É chorar. A palavra de Deus, ela nos diz que há muitas razões pelas quais é legítimo nós nos entristecermos e é cabível nós nos entristecermos em muitas situações, diz a palavra de Deus. Por exemplo, momentos de perdas. A nossa vida às vezes tem perdas, não tem, irmãos? A gente perde alguém que a gente ama. E nesse momento, o momento do luto, por exemplo, é um momento onde a palavra de Deus diz assim, aí é o momento de chorar. Lembra que Jesus chorou quando o amigo dele faleceu? Um grande amigo. E vendo a dor de Marta e de Maria, Jesus se entristece, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. Logo depois ele iria ressuscitar Lázaro. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que a ressurreição aconteceria, no momento do luto ele faz o quê? Ele se entristece, ele chora. Nós sabemos que as pessoas que nós amamos vão ressuscitar, amém, irmãos? Mas quando nós perdemos essas pessoas, é natural que a gente venha a chorar. A palavra de Deus diz assim, acontecem coisas dolorosas na nossa vida, não é verdade, irmãos? Às vezes acontecem coisas dolorosas, e aí nós nos entristecemos e choramos. E a palavra de Deus não diz assim, o que é isso? Mas a palavra de Deus, ela permite que a gente se entristeça. Mas mais do que isso, não há só as coisas dolorosas que acontecem, mas às vezes nós choramos também, sabe por quê, irmãos? Por causa das coisas boas que não acontecem. Já aconteceu com você? Porque nós passamos por momentos de tristezas, mas às vezes também nós estamos esperando que algumas coisas aconteçam e elas não acontecem. Dói ou não dói? Você tem um sonho, você tem um desejo, você tem uma expectativa que uma porta vá se abrir, você tem esse desejo no coração, mas essa coisa boa que você deseja não acontece, ou está demorando para acontecer. E como é que fica o nosso coração nessas horas? Fica dolorido. A palavra de Deus diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então não são só quando coisas dolorosas acontecem que nós nos entristecemos, mas quando coisas boas que a gente deseja às vezes não acontecem, nós também podemos nos entristecer, momentos de demoras, momentos de frustrações, é assim que a palavra de Deus diz. Às vezes, a palavra de Deus diz que nós podemos nos entristecer também por causa de erros que a gente comete. Nos entristecermos por causa de pecados que nós cometemos. É a tristeza do arrependimento. São as lágrimas do arrependimento. Você já teve esse tipo de choro? Já aconteceu com você, irmão? De você tomar uma decisão ruim na vida e se arrepender depois? Já aconteceu? Dói ou não dói? Você fala assim, olha, se eu pudesse voltar atrás,
por que eu fui falar aquele negócio? Meu Deus do céu, se eu pudesse voltar atrás. E aí você se entristece por causa de erros, decisões ruins, pecados que nós cometemos. E a palavra de Deus fala assim: o choro desse arrependimento é bom, é legítimo. Lembra-se que quando o apóstolo Pedro negou Jesus, na noite em que ele negou ao Senhor, Jesus disse assim: você vai me negar 3 vezes. E ele falou assim: mas jamais, Senhor, jamais, aqui é nós, aqui não, aqui é timão, aqui a gente é até o fim, somos fiéis, somos da fiel. É nós, Senhor. Pedro falando para Jesus, ele falou assim: vai me negar. Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que aconteceu? Amarelou, igual o Ronaldinho lá na Copa, lembra? Amarelou, irmão. Na pressão, mentiu. Na pressão, negou Jesus. Na pressão, não permaneceu fiel. Aí diz a palavra que Jesus estava lá sofrendo o seu julgamento, e o Evangelho de Lucas diz assim que Jesus, quando o galo cantou, o Pedro negou a 3ª vez, aí diz que o galo cantou, e quando o galo cantou, Jesus olhou de dentro do lugar onde ele estava sendo julgado, e ele olhou para Pedro. O Evangelho de Lucas fala que os olhos de Jesus e os olhos de Pedro se cruzaram. E naquele momento, Pedro diz assim, ele se lembrou que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a palavra de Deus diz então que Pedro foi para um lugar escuro, ele foi para o meio da escuridão, e ele chorou amargamente. Não sei você, irmãos, mas eu já chorei amargamente por erros que eu cometi. Prejuízos que eu sei que eu trouxe sobre a minha vida por decisões ruins, e a gente se entristece. A palavra de Deus diz, isso acontece. A palavra de Deus diz também que nós podemos chorar e muitas vezes nos entristecer por causa do sofrimento de outras pessoas. Não é nem por causa do nosso sofrimento, mas é o sofrimento de outras pessoas. E é legítimo. Quando a gente olha para o nosso povo, nós olhamos para pessoas, olhamos muitas vezes para crianças. Como é que a gente fica? A gente fica com o coração entristecido, ficamos fazendo perguntas no coração. Às vezes não é o meu sofrimento pessoal, mas é o sofrimento por um filho. Eu estou vendo o meu filho que está passando por um momento muito difícil, e aquilo me entristece, me preocupa. E muitas vezes nós derramamos lágrimas. Mas o fato é que Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram. Em todas essas realidades, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E o Senhor nos consola. A primeira forma como o Senhor nos consola é assim, nos permitindo chorar. O Senhor diz assim: chore, meu filho. Chore, porque há momento para todo o propósito debaixo do céu. E tem horas que a melhor coisa que a gente pode fazer é derramar as nossas lágrimas diante do Senhor. E Ele não nos despreza, mas Ele nos acolhe. A segunda forma como o Senhor, Ele nos consola em meio às nossas lágrimas, é se colocando ao nosso lado de um modo especial. Vou pedir para abrir lá no Salmo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18. O Senhor, Ele nos consola, diz a palavra que quando Ele se coloca ao nosso lado de um modo especial. Vamos ler juntos Salmo 34, 18? Vamos ler juntos? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Amém, irmãos?
Sabe por que isso é importante? Olha para mim aqui, ó. Porque na hora da tristeza e da dor, é ou não é verdade que a gente tem uma sensação de que Deus está longe? Já passou por isso? Na hora da tribulação, na hora quando eu estou lidando às vezes com a frustração, com a demora, com uma perda, estou lidando com um erro, estou lidando com o sofrimento de uma outra pessoa, nessas horas, às vezes parece, a sensação que nós temos, o sentimento que nós temos no coração é de que Deus está longe, que Deus não está ouvindo, parece que Deus se esqueceu de nós. Você já teve essa sensação? Você fala assim, mas cadê Deus? Onde está o Senhor? Porque a tribulação segue e onde está o Senhor? Vamos ler onde é que está o Senhor? Vamos ler o que a palavra de Deus diz sobre aqueles que estão atravessando períodos de tristeza. Onde está o Senhor? Vamos ler juntos de novo? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor. Ele nos consola se colocando ao nosso lado de uma maneira especial. O Senhor está conosco. Mas quando nós estamos com o nosso espírito oprimido, com o nosso coração quebrantado, bem-aventurados os que choram, porque eles vão experimentar essa presença especial do Senhor nas suas vidas, os fortalecendo, os consolando, os restaurando a alma. Eu queria perguntar para você já experimentou isso na sua vida? Em momentos assim, onde você está cansado e sobrecarregado. O que significa o cansado e o sobrecarregado que o Evangelho fala? É assim, aquele que diz assim, eu não aguento mais. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu não aguento mais, eu não vou aguentar. Mas aí vem o Senhor, que está perto, e Ele promete o seu consolo, e de um modo que muitas vezes nós nem entendemos, Ele vem e nos traz o seu alívio. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí, do modo que a gente não consegue nem entender, essa presença especial do Senhor se colocando junto de nós, nos fortalecendo, faz com que a gente atravesse as situações, nos fortalecendo um dia de cada vez, nos dando o maná um dia de cada vez, o sustento, a condição, o fortalecimento um dia de cada vez, e aí a gente vai e atravessa o deserto que eu olho e falo assim, não, é impossível, esse aí não vai dar, eu não consigo atravessar isso. Mas aí vem o Senhor, a presença real dEle, junto conosco, e a gente atravessa esse deserto. O Senhor se coloca ao nosso lado, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Essa é a experiência do rei Davi. Rei Davi que atravessou muitas situações, e os salmos dele revelam situações desesperadoras que ele sofreu, que ele atravessou momentos em que tudo era incerteza, tudo era uma escuridão diante dele, e ele diz no Salmo 23, ele fala, ainda que eu ande, a experiência dele é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale escuro, sombrio, quando a vida virou um vale, um buraco, ainda que eu ande ali, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Senhor nos consola, se colocando ao nosso lado de um modo especial.
A palavra de Deus, Jesus, o próprio Jesus, ele diz que ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria um outro consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, um outro consolador. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco. A língua grega chama o Consolador de Paráclitos. Paráclitos é aquele que, literalmente na língua grega, é aquele que vai do nosso lado, junto conosco, colado na gente, ao nosso lado. O Senhor se coloca junto de nós. A sua presença, ela, de um modo muito especial para aqueles que têm o coração quebrantado. É assim que o Senhor nos consola aqueles que hoje estão derramando suas lágrimas por momentos de tristeza que enfrentam em suas vidas. E o terceiro modo, a terceira forma como o Senhor nos consola, no meio das nossas lutas e tribulações, Ele dá um propósito para o nosso sofrimento. Amém, irmãos? Uma terceira forma que o Senhor usa para nos consolar. O Senhor, Ele dá um propósito para o nosso sofrimento. Em outras palavras, o Senhor transforma a nossa dor em bem. O Senhor transforma a nossa dor em bênção. O Senhor transforma a nossa tribulação em bênção. Qual é a sua angústia hoje? O que está fazendo você derramar lágrimas hoje? E aí, nesses momentos, nós temos que olhar para o Senhor com o coração, aquilo que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. O Senhor usa, meus irmãos, e Ele transforma a nossa dor em bem. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é a primeira palavra dessa promessa? A palavra qual? Sabemos. Ele não diz assim, a gente espera, talvez, quem sabe. Ele diz assim, sabemos. E o que nós sabemos? E o que a gente tem que saber no coração, irmãos? Que todas as coisas, não são algumas, são todas as coisas, conjuntamente, elas cooperam para o bem. E o Senhor, Ele consola, Ele nos consola, meus irmãos, nas nossas lágrimas e nos nossos sofrimentos, quando Ele nos promete, Ele faz essa afirmação, dizendo que o nosso sofrimento vai ser usado por Deus para nos amadurecer. O nosso sofrimento, ele é usado por Deus para nos transformar. A palavra de Deus diz que Deus, ele dá um propósito para aquilo que nós estamos passando. Pelo que você está passando hoje? Pois Deus está trabalhando aí nisso. Deus está trabalhando nessas circunstâncias. E trabalhando para a nossa transformação. Trabalhando para nos amadurecer, para o nosso bem. Deus usa os sofrimentos, meus irmãos, para o nosso bem. Deus usa os nossos sofrimentos para nos amadurecer, mas também para a gente poder abençoar os outros. Nos transformar e nos transformar em bênção para a vida daquele que também está sofrendo. Ele dá um propósito para aquilo que nós estamos atravessando. É o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, o verso 3 e o verso 4. Diz assim, Paulo começa agora aqui, olha, ele começa louvando a Deus. Ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus do que, irmãos? Deus de toda consolação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Deus de toda consolação, verso 4, diz assim,
Ele, é esse Deus de toda consolação que nos consola em toda a nossa tribulação, em toda ela. Para que, ó o propósito, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Deus nos consola, meus irmãos, fazendo com que a nossa dor, a nossa experiência adquiram um propósito nas mãos dele. Essa é a promessa. E quando eu estou passando por um momento de demora, de espera, de orações aparentemente não respondidas, de crises, de lágrimas, coisas que eu não estou entendendo, quando eu estou atravessando tudo isso, eu tenho que me agarrar a essa palavra e dizer assim, mas eu sei que tudo coopera para o bem, e eu sei que tudo isso aqui, Deus está perto. Ele está perto de um modo especial hoje na minha vida. E eu sei que Ele vai transformar tudo isso aqui em bênção, para eu amadurecer, para eu ser santificado, para eu ser transformado, e também para eu poder ser usado na vida daqueles que estão sofrendo. Deus tem propósitos através das nossas dores. Quando nós entendemos isso, isso nos consola, isso nos fortalece. Quem melhor para ajudar alguém que está em depressão, senão alguém que já passou por depressão? Não é verdade? Quem melhor para ajudar alguém que, por exemplo, perdeu um filho, do que uma pessoa que também perdeu um filho, e ele vai entender o que está acontecendo. Quem melhor para ajudar alguém que está ali num momento de uma grande crise financeira, escassez de dinheiro, do que alguém que já passou por essa dor e hoje pode ajudar, pode ser instrumento para abençoar. O fato, meus irmãos, é que Deus, Ele nos consola dando um propósito para o nosso sofrimento. Deus transforma a nossa dor em bênção, para a gente amadurecer, para nós sermos transformados e para nós abençoarmos quem está ao nosso redor. Porque não é verdade, irmãos, que não tem coisa pior do que você desabafar com alguém e a pessoa vir com pedrada, não é verdade? Ou a pessoa não ouvir, ou a pessoa fazer pouco da sua dor. Tem coisa pior ou não? Não tem. Mas como é bom quando a gente desabafa e a gente encontra alguém que pode nos ajudar, porque a pessoa entende, porque ela também passou. E ela nos abençoa. E esse é o propósito de Deus para nós, nas nossas vidas, na nossa igreja. Amém, queridos irmãos? Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não sei como é que você está hoje. Você está chorando hoje? Hoje é um momento na tua vida de tristeza. É um momento em que você carrega no teu coração, assim, lágrimas. A palavra de Deus nos consola. O Senhor nos consola. Ele nos consola primeiro dizendo assim, você pode chorar. Porque tem hora para chorar. Ela nos consola dizendo que o Senhor, Ele se coloca ao nosso lado, daquele que está quebrantado de um modo especial. Ela nos consola, dizendo que Deus vai transformar isso aí em bênção. Isso vai ser transformado em experiência. Isso vai ser transformado em bem na tua vida. Nós sabemos disso, que tudo coopera para o bem. Amém, irmãos? Então vamos orar. Quero orar com você para encerrarmos o nosso culto. Quero chamar os irmãos do louvor. Eles vão vir aqui se preparar para ministrarem o último louvor. Enquanto eles vêm, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Fecha os teus olhos mais uma vez. Abra o teu coração para o Senhor. Não sei se você entrou aqui hoje ou tem alguém em casa assistindo, que hoje você está aí com perguntas no teu coração. Que essa palavra do Senhor te encoraje. Você possa chorar na presença do Senhor, em paz, sabendo que o Senhor está do teu lado e sabendo que tudo isso não é em vão.
mas que isso será transformado em experiência, em bem, em bênção na sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, agradecer porque o Senhor está conosco em todos os momentos da vida. E nesses momentos, às vezes, de dor, quando nós sentimos como se o Senhor estivesse distante, o Senhor está indisponível para nós, mas isso não é verdade, porque a Tua palavra diz que o Senhor está perto, o Senhor está junto, o Senhor é o Paráclitos, aquele que vai do nosso lado todos os dias da nossa vida, especialmente naqueles momentos de lágrimas, o Senhor se coloca do lado do quebrantado. Obrigado, Senhor, e obrigado porque nós temos essa promessa, nós podemos confiar de que tudo que hoje a gente não consegue entender, amanhã nós vamos entender, amanhã vai fazer sentido, porque o Senhor agiu dessa maneira nas nossas vidas, e nós vamos entender, e vamos enxergar e glorificar ao Senhor, pelo bem que o Senhor está sempre realizando nas nossas vidas. Abençoa cada irmão e cada amigo que entrou aqui nesse lugar, nessa noite, e que hoje, Senhor, em meio, talvez aqueles que estão em momentos de lágrimas, eles sintam hoje essa presença curadora e abençoadora do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.